A concubina Loulan esconde um grande segredo. Não, na verdade são vários. Um desses segredos é: qual é a ligação da Loulan com a Suirei? Lembrando que a Suirei é aquela moça que fingiu a própria morte no anime, mas está vivíssima da Silva. Ela literalmente morreu, mas passa bem. Além disso, quem é o vilão ou a vilã de Diários de uma Apotecária? E por que a Loulan tá sempre com aparência diferente, mudando os penteados, as roupas e as maquiagens? Essas são algumas perguntas que eu vou responder ao longo desse vídeo, então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e no vídeo de hoje eu vou te contar a história da misteriosa concubina Loulan, que guarda vários segredos e tem os seus próprios planos. Mas antes de você prosseguir, eu tenho que te avisar que esse vídeo contém spoiler da Light Novel. Bom, a concubina Loulan é uma grande atriz e ela merece um Oscar porque ela enganou todo mundo, inclusive a gente, tá? Mesmo que você não tenha lido a Light Novel e descubra tudo sobre a Loulan ao longo desse vídeo, eu tenho certeza que em algum momento você será enganado pela Loulan. Com a saída da concubina Adu do Palácio Interno, que era considerada velha demais para ser uma concubina, ela foi substituída pela Loulan, que se tornou a nova concubina pura. Loulan tem 17 anos e é filha do Xixô, um oficial de alto nível que foi favorecido pela mãe do antigo imperador e que continua sendo um cara muito influente durante o governo do imperador atual. A nova concubina costuma ter um comportamento frio e distante, e entre as principais consortes, ela é a única que trata Mau Mau de forma indiferente. Loulan é conhecida por sua excentricidade e é frequentemente vista com maquiagens, penteados e roupas diferentes. E essa informação é essencial para entender o que acontece com a Loulan. O primeiro ponto é: qual é a relação da Loulan com a Shisui? Bom, para quem não conhece, a Shisui é uma criada que vai aparecer logo no início da segunda temporada do anime, provavelmente no primeiro episódio. A Shisui trabalha na lavanderia, ela adora insetos e acabou ficando amiga da Mau Mau e da Xiaolan com o tempo. Quando a Mau Mau foi sequestrada pela Suirei, a Shisui foi feita como refém e acabou sendo sequestrada junto com a Mau Mau. Ocorre que, enquanto a Mau Mau estava sendo levada para o norte, ela começou a desconfiar da proximidade da Shisui com a Suirei. Durante a caminhada em uma floresta, Shisui protegeu a Suirei quando a Mau Mau jogou uma cobra em cima dela e deixou a Suirei apavorada. E foi aí que ela descobriu que Suirei e Shisui eram irmãs, ou melhor dizendo, são meia-irmãs porque são filhas do Xixô, mas têm mães diferentes. Ou seja, a Shisui estava apenas fingindo que estava sendo sequestrada, mas na verdade ela também fazia parte do plano da Suirei. Bom, enquanto isso no Palácio Interno, nesse meio tempo em que a Mau Mau foi sequestrada, também foram notadas as ausências do eunuco que trabalhava na lavanderia, mas no caso era a Suirei disfarçada de eunuco, e também da Shisui. Só que isso não era a única coisa estranha que estava acontecendo. Enquanto o Jinshi estava investigando o desaparecimento da Mau Mau, ele e Gao Shun foram a um cemitério de mulheres da época do antigo imperador, onde o eunuco desaparecido foi visto pela última vez. Lá, eles encontraram Shen Lu sentada na frente de uma sepultura e como ela estava com um cheiro forte de álcool, isso chamou a atenção do Jinshi, já que na última vez em que se teve notícia da Mau Mau, ela havia levado álcool para a clínica. Jinshi tentou interrogá-la, mas Shen Lu ingeriu toda a garrafa de álcool para evitar o interrogatório. E então, Jinshi percebeu que tinham flores na lápide que Shen Lu havia visitado. Era a sepultura de Taiho, uma mulher que supostamente teve uma filha com o médico da corte e era serva da mãe da Loulan quando era uma concubina. Baseado nisso, Jinshi então se dirigiu ao pavilhão de Granada para interrogar a Loulan, já que ela poderia saber de algo. Contudo, o Jinshi percebeu que havia menos damas de companhia do que o normal e notou que as características faciais de Loulan estavam meio diferentes, ou seja, algo errado não estava certo. E foi aí que Jinshi descobriu que a atual Loulan, na verdade, era uma impostora que estava se
passando pela Loulan. Isso tudo para encobrir o fato de que a verdadeira Loulan havia fugido do palácio interno, mas ela não foi a única. O seu pai, o Xixô, também desapareceu. Ou seja, tem muita gente sumindo do palácio interno praticamente na mesma época, né? Então já dá para deduzir que todos os sumiços estão interligados, né? Agora, voltando para Mau Mau, inicialmente ela foi levada para uma vila de águas termais e um dia acabou fugindo para investigar um armazém meio suspeito em uma plantação de arroz. Basicamente, a Mau Mau é muito curiosa, ela achou um negócio estranho, teve a oportunidade de fugir e resolveu investigar o lugar, até porque ela achou que aquele poderia ser um laboratório onde estavam fabricando a droga da ressurreição. Só que lá ela encontrou uma arma desmontada, que era igual àquela arma feifa que foi usada no atentado contra a vida do Jinchi. Eu contei essa história naquele vídeo do Sapo Esplêndido do Jinchi. Quem ainda não viu, vale a pena conferir depois. Mas assim que a Mau Mau encontrou aquilo, ela foi pega no flagra pela Shen Mei, a mãe da Loulan, e quem estava com ela era a Loulan, também conhecida como Shisui. Pois é, galera, esse tempo todo a Loulan, na verdade, se disfarçava da criada Shisui e levou uma vida dupla. E como é que ninguém percebeu isso? A Loulan e uma das suas damas de companhia, a Renpu, são semelhantes em tamanho e aparência, então frequentemente elas trocavam de lugar e a Loulan fingia que era a Shisui. No anime, desde o momento em que ela aparece, já dá pra perceber que a Loulan e as suas criadas são bem parecidas. No caso, as criadas parecem até clones, né? Porque são praticamente iguais. E isso lhe permitia liberdade de movimento para colocar os seus planos em prática. Além das criadas serem parecidas com a Loulan, os cabelos e as maquiagens estavam sempre diferentes, o que acabava confundindo as pessoas e dificultava que percebessem que tinha uma criada se passando pela concubina. Bom, se você tá curtindo o vídeo, aproveita esse momento para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para ser avisado quando saírem os próximos vídeos da Apotecária. Enfim, voltando. A Mau Mau acabou sendo levada para uma fortaleza do clã Shi e foi forçada a trabalhar como boticária. Tirando a parte que ela era refém e estava presa naquele lugar, o fato de trabalhar como apotecária e fazer os seus próprios experimentos não era nada ruim. O problema é que a mãe da Loulan, a Shen Mei, é uma mulher extremamente cruel, abusiva, tóxica, violenta, maltrata todo mundo, enfim. Essa mulher é uma piranha escrota. Mas a Shen Mei queria que a Mau Mau criasse um elixir capaz de rejuvenescer e trazer a imortalidade. Mau Mau sabia que isso era algo impossível, mas era obrigada a passar o dia inteiro trabalhando nisso e relatar o progresso a Shen Mei. Até que um dia, a fortaleza foi invadida pelo exército imperial após Lacan e Lahan, o sobrinho do Lacan que ele adotou como seu filho, terem descoberto que o clã Shi tinha plano de uma rebelião contra o Império. Na real, o principal motivo da invasão da fortaleza era a desconfiança de que a Mau Mau estaria sendo mantida refém nesse lugar, mas o fato do clã Shi estar planejando uma rebelião acabou se tornando um pretexto perfeito para invadirem aquele lugar. O exército foi liderado pelo Jinchi, que abandonou o disfarce de eunuco e finalmente assumiu a sua identidade de príncipe e irmão do imperador. Tudo isso para salvar a Mau Mau. Quando a Loulan descobriu que a fortaleza estava cercada pelo exército do imperador, ela soube na hora que todo o seu clã seria dizimado. Ela tentou retirar os trabalhadores, causando uma grande explosão no local onde se fabricava pólvora e fez as crianças do clã beberem veneno, porque do contrário, elas seriam executadas, assim como os adultos do clã Shi. Mau Mau tentou convencer a Shisui a fugir da fortaleza, mas ela se recusou. E no momento em que elas se despediram, Mau Mau lhe deu o prendedor de cabelo do Jinchi como lembrança. Quando a fortaleza estava indo abaixo com os ataques do exército, várias revelações vieram à tona na presença do Jinchi, sobretudo a respeito da Loulan e de sua meia-irmã, Suirei. O grande objetivo do Xixô era tomar o poder do imperador e fazer o clã Shi assumir o trono. E já que havia a intenção de usurpar o trono, Xixô colocou a sua filha Loulan como uma das concubinas do imperador para que ela tivesse um filho com ele, e depois disso, eles poderiam se livrar do imperador através de uma rebelião que já estava em andamento nos territórios do clã Shi. Inclusive, a Loulan sabia desse plano, mas se recusava a ter um filho com o imperador e sempre fazia uso de plantas abortivas. Também foi dito que no passado, a imperatriz
ex-regente forçou o clã Shi a parar de exportar escravos do país ao tornar Shen Mei, filha do anterior chefe do clã, uma concubina de alto nível. Na verdade, era Shen Mei quem fazia parte do clã principal, enquanto Xisho apenas fazia parte de uma das ramificações do clã. Mas por ser um cara muito astuto, ele acabou sendo adotado pelo clã principal, que não tinha herdeiro, e recebeu o nome de Xisho. Ele restaurou a reputação do clã Shi, propondo abrigar escravos em potencial que teriam sido exportados para dentro do palácio. Além disso, foi o Xisho quem abrigou a bebê da Taiho e também o médico que foi banido do palácio. A história verdadeira é que a Taiho teve uma filha com o imperador anterior, que era um pedófilo, mas para ocultar o nascimento ilegítimo, o crime foi atribuído ao médico da corte, e tanto a bebê quanto o médico foram banidos do palácio interior. O grande detalhe é que essa bebê era a mãe da Suirei. Olha que treta, gente! Com a morte do pai da Shen Mei, Xisho acabou assumindo a chefia do clã Shi e se casou com a filha ilegítima do ex-imperador, que deu à luz a Suirei. Originalmente, o nome da Suirei era Shisui, e era ela que carregava o sobrenome do clã Shi. Pouco tempo depois, a mãe da Suirei morreu em razão de uma doença. Pelo menos, essa era a versão oficial. Mas, na verdade, a Shen Mei teve envolvimento na morte da mãe da Suirei. Xisho acabou se casando com a Shen Mei, e após o nascimento da Loulan, a Suirei começou a sofrer inúmeros maus tratos pela Shen Mei. Além de nunca saber que era neta do imperador anterior, o seu nome Shisui lhe foi tirado e dado à sua recém-nascida irmã. A fonte do ódio da Shen Mei vem da época em que ela era concubina do imperador anterior. O período em que ela passou no palácio interno fez nascer dentro dela um ressentimento muito forte contra a família imperial. Em razão disso, Shen Mei queria destruir o país e dar um golpe de estado através de uma rebelião do clã Shi. Ou seja, essa ideia de rebelião partiu da Shen Mei e não do Xisho. Ainda que o Xisho fosse o chefe oficial do clã, quem mandava em tudo na prática era a Shen Mei, e o Xisho sempre tentou fazer de tudo para agradar a sua esposa. O Xisho apenas organizou a rebelião por causa da Shen Mei e por causa dos seus sentimentos por ela. Ou seja, o Xisho só desempenhou o papel de vilão pela Shen Mei. Quem diria que a verdadeira vilã da história, até o momento, era a Shen Mei, né? Após a Loulan ter trazido à tona essas revelações, Shen Mei tentou matar o Jinshi, porém, a arma explodiu em sua mão, resultando em sua morte. Que pena. Fico triste com uma notícia dessas. Loulan deu a Jinshi um aviso sobre um desastre iminente que poderá recair no país, algo muito pior do que a rebelião do clã Shi, e pediu que ele ignore as crianças restantes do clã Shi e sua irmã Suirei, como um último ato de vingança em nome de Shen Mei, que desprezava a família imperial. Loulan cortou o rosto do Jinshi, provocando uma cicatriz na sua bochecha direita. Loulan saiu em direção ao telhado da fortaleza, rindo enquanto era alvejada por tiros pelos soldados imperiais. Aquele seria o seu ato final. Ela cumpriu seu papel de vilã e, assim como seu pai, ela conseguiu enganar todo mundo. Até que Loulan foi atingida por uma das balas e caiu do telhado. Com a morte de Xisho e dos demais membros, o clã Shi foi dizimado. No final, foi revelado que a Loulan não havia envenenado as crianças do seu clã, mas sim tinha dado a elas a droga da ressurreição, com o intuito de protegê-las. Graças a Loulan, como as crianças pareciam estar mortas, elas escaparam da execução e conseguiram sobreviver. Suirei também sobreviveu e foi morar com a ex-concubina Adu, junto com as crianças, com exceção de um menino que foi morar com a Mau Mau no Distrito dos Prazeres. E com relação a Loulan, ela também morreu quando caiu do telhado, certo? Errado. Eu não falei que a Loulan enganava todo mundo, incluindo os fãs da obra? Eu avisei, né? Pois bem, a Loulan foi mais uma que morreu, mas passa bem. Todo mundo acreditava que ela estava morta, mas ela conseguiu sobreviver e assumiu uma nova identidade chamada Tamamo. Ela trocou com o comerciante o prendedor de cabelo dado pela Mau Mau por uma joia em formato de cigarra e seguiu para o porto com o intuito de embarcar em um navio que seguiria rumo a um país insular distante. No final das contas, a verdadeira vilã sempre foi a sua mãe Shen Mei, enquanto a Loulan
Lan apenas atuou como vilã. Mesmo tendo ações meio dúbias, ela conseguiu salvar a vida das crianças do clã Shi e também da sua irmã, além de ter conseguido impedir a eclosão da rebelião pretendida pela sua mãe. Depois disso, não se tem mais notícias da Lo Lan e, como ela não está mais em posse do prendedor que ela deveria ter devolvido para Mau Mau, fica subentendido que ela abandonou a sua vida passada e não tem mais a intenção de voltar. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e, se foi o caso, eu te peço para clicar no like, se inscrever no canal e ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo vídeo da Apotecário. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até breve!